da Kerlin. Como é que foi, cara, para ela? Ela sempre esteve junto com você? Vocês sempre tiveram essa ideia de estar fazendo esse serviço? Sempre foi uma coisa de vocês dois, essa vontade? Como é que foi? Não, na verdade foi nosso maior conflito sempre no começo foi esse. Que tipo, a Kerlin, ela é cantora, ela tem um chamado musical próprio dela, que Deus deu para ela, um dom de Canta, cantar que Deus deu para ela. canta pouco ela. E ela ela sempre teve envolvida com isso, com a área musical. A família Tá. dela, o pai dela tinha um estúdio em casa e tudo mais. Caramba, que legal. Então tudo isso fez parte da formação dela. Tá. E a própria vocação, o próprio chamado que Deus deu para ela. Então ela tinha um entendimento completamente voltado de não, a minha vida vai ser cantar aqui, fazer ministração, e ter uma banda e tudo mais, e eu era o completo oposto, né? A minha vida era todo lá fora, fazer missão em outro lugar e tudo mais. E quando a gente começou a namorar, esse era o. Sempre tem aqueles temas que a gente meio que não toca, né? Falar, não, esse daqui se tocar dá BO, né? E esse era o tema. Tá. A gente tentava não tocar no tema de missão, porque a gente sabia que dava BO. Porque o meu coração estava num lugar e o coração dela estava em outro lugar. A gente falava, e aí é que foi, a gente se amava muito, a gente não, toda vez que a gente tocava no assunto, dava ruim, porque eu era irredutível no meu desejo de servir, e ela também, Tá. só que em locais diferentes. Uhum. Até que pouco antes do nosso noivado, eu acredito, ou foi um mês depois do nosso noivado, não, foi pouco antes do nosso noivado, a gente reuniu, a gente teve uma conversa com um casal de amigos, pastores nossos, tudo mais, e depois dessa conversa, a gente sentou e falou, e aí, o que a gente vai fazer da nossa vida? Uhum. Porque a gente quer casar, Mas tem isso. mas tem isso, e teu coração tá nisso tudo e o meu coração tá nisso tudo. E eu peguei, eu falei para ela, falei, amor, vamos fazer o seguinte, eu não tenho dúvida de que o chamado que Deus te deu foi Ele que te deu. E eu não tenho dúvida de que o chamado que Deus me deu foi Ele que me deu. Uhum. Então a gente tem certeza disso, a gente se ama. Então o que a gente vai fazer? Vamos aceitar o que Deus mandar primeiro. Perfeito. Se Deus mandar primeiro para a gente viver tudo isso na área musical, a gente vive. E eu não vou ter problema nenhum nisso. Se Deus mandar a gente primeiro para algum outro lugar, a gente vai. Então vamos fazer, sem imediatismo. E foi o que a gente fez. Legal. A gente casou e um mês depois, o que surgiu e o que direcionamento que Deus deu foi da gente ir para Campinas. E foi muito interessante porque esse foi um ponto decisivo, porque foi o ponto aonde o nosso coração se apaziguou na se apaziguou dentro da soberania de Deus, de que Deus estava no controle de todas as coisas. Entendi. E de que Ele iria direcionar a nossa vida para onde fosse. E a gente só ia ser obediente ao que Ele Entendi. estivesse direcionando. Uhum. Entendeu? Então, para ela, eu sempre falo que ela teve muito mais desafios transculturais do que eu, porque para ela sempre tudo foi tudo novo. Ir para Certo. Campinas, sair da família, que eu nunca Ela não tinha estava saído de acostumada. lá. Nunca tinha ficado afastado da família. Sair da família para ir para Campinas, passar Uhum. 4 anos lá, depois sair de Campinas para ir para cá, cara, Sim. é outra história, é outro desafio. Eu sempre falo que ela largou muito mais do que eu, porque ela largou tudo muito mais abrupto do que eu. Eu Tá. já estava num processo já de muito tempo, Uhum. largando e vivendo e tudo mais. E ela não, ela entregou tudo que tinha. E vim com o Miguelzinho para cá, moleque. E o Miguel, cara, como é que foi O nessa Mi- mudança? Porque ele é novo, né? Mas nessa Aí é mudança novinho. aí, como é que foi? Olha, hoje, na verdade, tudo foi muito bom. Desde o nascimento dele até a vinda dele para cá, a gente percebe todas essas mudanças. A gente não consegue perceber ele percebendo, né? Tá, perfeito. Então, ele não tem essa noção do que era no Brasil e do que é aqui. Para ele é só uma coisa.
Sempre Uhum. foi só uma coisa. Mas a adaptação dele e nossa tem sido um presente de Deus. Legal. No começo foi muito difícil em relação ao jet lag. Jet lag é a mudança de fuso horário. Sim. A gente tá a 10 horas de diferença. Agora Tá. no Brasil eu não sei que horas é, mas aqui é 7 horas da manhã. Isso, aqui são 9 horas É, a gente está 10 da horas de diferença. noite. Então, a gente teve uma dificuldade no começo, não por causa da gente, mas por causa do Miguel. Que a gente é adulto, para a gente é mais a gente é normal associar a ideia de, beleza, agora eu tenho que ajustar o meu relógio para me dormir no horário daqui. Mas com uma Uhum. criança, mano, de 1 ano, não ajusta. Não tem essa, né, cara? Então foi uns 2 meses dormindo durante o dia e ficando acordado durante a madrugada. Entendi. Fazendo o mesmo horário do Brasil, né? Sim. Fazendo o mesmo horário do Brasil, só que aqui. Foi uma adaptação mais difícil. Mas no restante, adaptação de língua, hoje o Miguel é uma máquina. Ele fala inglês, ele fala português, ele fala barraça e tá quase criando um idioma próprio com uma língua. Tá quase criando uma escrita aqui. E graças a Legal. Deus, agora começou a estudar. A escolinha Uhum. está fazendo muito bem para ele, muito bem mesmo. Eu falo que em dias normais, 6 horas da manhã, ele bate lá na porta do nosso quarto para acordar a gente. Que legal. Para levar ele para a escola. Que legal, cara. Mas, Não, é, acho assim, aí você que tem que falar que você que tá aí. Mas para uma criança ter essa experiência, deve ser muito enriquecedor, né, cara? E aí, com certeza. tipo, depois vocês, sei lá, acaba o seu período aí, você vem pra cá, ou você vai pra outro lugar, a bagagem que esse menino vai ter e talvez até o entendimento do servir seja muito maior do que outras crianças na idade dele. É o que a gente ora. Hum. A gente fala que tem muito. A mesma complexidade, isso você entende bem, que é a complexidade do filho do pastor. Sim. O pastor e o filho do pastor. Aham. É a mesma complexidade que a gente tem com os filhos em missão. Tá. Entendeu? Que é o Uhum. processo de assimilação. O que eu tô, quem eu sou, o que eu tô fazendo e para quem eu tô fazendo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, esse processo é o processo do encontro com Deus. Perfeito. Entendeu? O que é que te faz não se desviar? Não foi necessariamente o porque o seu pai é pastor, mas porque você teve um encontro com o pastor do seu pai, que é Jesus. Amém. Então, a gente fala que o Miguel, ele é um filho de terceira cultura. O que é Tá. isso? Ele não é nem brasileiro e nem indonésio. Ele é uma terceira cultura que não é nem a nossa e nem a cultura local. Uhum. Então, a bagagem que ele traz, ela é completamente diferente. E Perfeito. realmente é isso. A bagagem de experiência, de percepção, de entendimento vai ser completamente diferente. E o que eu oro? Eu oro para que eu seja uma boa expressão de Deus na vida dele, para que ele siga o mesmo caminho. Entendi. Amém, Para cara. que ele siga o mesmo caminho. É a missão.